A bandeira Lula livre, ela nunca nos impediu de fazer oposição. Um governo democrático não teme manifestação. Pelo tamanho do PT, ele não pode desaparecer do processo eleitoral. Olá, estamos aqui na Folha hoje com a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Eu sou a Thaís Arbex, repórter da Folha. Obrigada, deputada, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Thaís. Prazer estar aqui. No ano que vem tem as eleições municipais. Nesse fim de semana, o ex-presidente Lula fez um discurso em Salvador que foi lido por algumas lideranças como um aceno de que o PT não está disposto a fazer alianças. A senhora disse que não, que é o contrário, que está disposto a fazer alianças. Nesse momento, o PT está disposto a abrir mão de candidaturas, de cabeças de chapa, está disposto a fazer mais alianças em nome do que vocês chamam de derrotar a direita? O presidente Lula fez um chamado ao partido. Pelo tamanho do PT e pela importância que ele tem no cenário, ele não pode desaparecer do processo eleitoral. Ele tem que lançar candidatos no maior número de municípios possíveis. Aliás, essa é a estratégia de todos os partidos. Se você conversar com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, com o PDT, você vai ver que é essa a estratégia. Principalmente em municípios onde tem o segundo turno. Porque no primeiro turno o partido apresenta o seu programa à sociedade. Então as pessoas escolhem entre as várias legendas a que melhor ela acha para conduzir o destino do município ou do país. E num segundo turno você se aproxima daqueles que têm propostas semelhantes, parecidas e faz aliança. Então a fala do presidente Lula foi no sentido de exortar o partido. O PT tem que se colocar, é importante. Nós temos um legado para defender, nós temos que defender o PT, temos que falar com a população, é uma grande oportunidade de nós conversarmos com a população. Mas em nenhum momento ele disse que era contrário às alianças. Aliás, nós sempre fizemos aliança e achamos importante as alianças para ganhar eleições e para governar depois. E temos conversado com os partidos, principalmente com a frente de oposição, sobre essa possibilidade em vários municípios. É óbvio que em municípios onde tiver uma liderança que esteja mais forte que lideranças do PT e que a gente possa compor, nós vamos nos esforçar para isso. Sempre, claro, conversando sobre o lugar do PT, o papel do PT nessa aliança, a forma de participação na eleição. Ou seja, o PT quer estar presente e ativo no processo eleitoral de 2020. Tem uma ala do partido, o próprio senador Humberto Costa disse isso em entrevista recente à Folha UOL, que o partido fale para além da sua bolha. Há muitas críticas de que o PT faz gestos, fala só com a sua militância e parte das derrotas dos últimos anos eleitorais é atribuída a isso. A senhora concorda com essa avaliação? Como que a senhora responde a essas críticas? Eu concordo com o senador Humberto quando ele fala que nós temos que falar para além da bolha. E temos que sim, temos que falar. A única forma de nós falarmos para além da bolha é falar com o povo. E aí não é um discurso de moderação, é um discurso radical contra a retirada de direitos. O povo está esperando de nós um posicionamento firme. O povo quer trabalho, o povo quer renda, o povo quer condições de vida. Então não pode ser um discurso moderado no sentido de negociar os direitos do povo. Tem que ser um discurso ofensivo para falar com o povo que está sofrendo. Esse povo quer ouvir o PT. E é isso que o Lula tem feito, conversado exatamente sobre a vida do povo. Então, nesse sentido, nós queremos falar para além da bolha, nós queremos falar para a maioria do povo brasileiro e defender os seus direitos. E como medir o que é radical para falar dos direitos e o que é radical para incitar a população a ir para as ruas? Tiveram muitas críticas ao primeiro discurso do ex-presidente no sindicato, logo depois que ele deixou a prisão, com a avaliação de que ele incitou as pessoas a irem para as ruas, ao citar os protestos no Chile, que isso pode ser uma maneira de inflar a direita ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Como fazer essa modulação? O Lula modulação? sempre foi um líder que conduziu manifestações. Foi um líder sindical, fez as maiores greves no ABC Paulista, se tornou referência de movimentos importantes e é óbvio que ele estava exortando o povo a lutar.
né, a lutar pelos seus direitos. Você luta pelos seus direitos se manifestando. Como que você vai fazer frente a essa agenda neoliberal que hoje está no Congresso Nacional? Que vai retirar direitos, que vai taxar desempregados, ficando em casa de braço cruzado, fazendo de conta que nada existe? O governo tem que sentir que tem pressão popular. Então não tem que ter medo de povo nas ruas. Um governo democrático não teme manifestação. Um governo democrático media, conversa, negocia. O problema é que hoje nós temos um governo que quer impor uma agenda neoliberal e quer usar para isso o autoritarismo. Fala sobre isso o tempo inteiro. Então, fazem críticas ao Lula que são descabidas. O que ele falou em São Bernardo é o que ele falou a vida inteira. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. Um povo que não luta pelos seus direitos vai ficar sem direitos. O que aconteceu no Chile é que depois de 30 anos de uma passividade maior, o povo acordou, porque ninguém aguentava mais, as pessoas estavam morrendo de fome, passando fome. A política previdenciária do Chile, que é a que o Guedes quis colocar aqui, e graças a Deus a gente conseguiu barrar pelo menos a capitalização, que era uma coisa muito perversa, também os benefícios de prestação continuada, mas é isso que aconteceu. Então você quer que o povo passe fome, passe dificuldade, não tenha emprego, não tenha dinheiro para pegar ônibus, para pegar metrô e fique quieto? As pessoas têm que se manifestar. Isso quer dizer que é manifestação pacífica, é manifestação na democracia, mas tem que mostrar para os seus governantes e para os seus representantes que ela não está satisfeita. Mas a senhora não teme que uma manifestação mais aguda por parte do PT, da esquerda, contra o governo Bolsonaro, ela seja usada como pretexto para uma reação mais forte, como o próprio AI-5, como o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, disse? Veja, Thaís, para eles implantar essa agenda neoliberal que eles estão querendo, é só com muito autoritarismo. Em nenhum lugar do mundo uma agenda neoliberal dessas foi implantada na paz. No Chile teve uma ditadura, na Inglaterra aconteceu o que aconteceu na época da Thatcher, né, as prisões, a repressão ao movimento sindical, porque é uma agenda muito pesada. Então eles já estão falando que não vão aceitar se o povo se manifestar contra a agenda que eles querem. A questão do AI-5, que o filho do Bolsonaro falou, é gravíssima, é um crime. O povo não vai se manifestar contra a fala do Eduardo Bolsonaro, mas o povo vai se manifestar quando não tiver dinheiro para pagar o transporte coletivo. O povo vai se manifestar quando não puder comprar o pacote de feijão. O povo vai se manifestar quando não puder colocar leite na mesa para os seus filhos, quando não puder pagar suas contas. Hoje nós temos 64% das pessoas endividadas no país, não conseguem mais consumir. Essas pessoas vão ficar olhando e achando que está bom? É óbvio que vão ter repressão. E o que o Bolsonaro está dizendo não é por conta da manifestação do PT, por conta da manifestação da oposição. É que se tiver manifestação, ele vai reprimir. O que está errado, nós temos que denunciar. Nós não podemos dizer para o povo ir para o matadouro quieto. Aceitem a agenda neoliberal, porque é isso que tem para vocês. Nós nascemos da luta, Thaís, nós nascemos do movimento sindical, nós nascemos contra a ditadura, nascemos do movimento agrário, protestando contra tudo isso. Tivemos muitos em nossas fileiras que morreram, pessoas que enfrentaram. Agora não podem exigir que nós fiquemos pacíficos diante da destruição monumental do Estado. Há muitas críticas de que a bandeira do Lula livre, ela impediu a oposição de fazer oposição de verdade, que foi a única bandeira do PT durante o período que o ex-presidente ficou preso. Em relação à bandeira Lula livre, ela nunca nos impediu de fazer oposição. Nós lutamos contra a Previdência, lutamos contra os cortes na educação, fizemos vários movimentos, lançamos a Frente da Soberania, fizemos o Fórum de Partidos de Oposição. Agora, a oposição precisa de uma voz forte, precisa de uma voz firme, e nós sabíamos isso desde o início. Lula era a única pessoa nesse país, pela liderança que tem, com capacidades de ter essa voz firme e forte que reverbere os interesses do povo. Lula fala com a população. Então, ter o Lula livre, ter o Lula com condições de estar na oposição falando é fundamental para enfrentar esse governo. A gente entendia isso desde o início, além de ser uma questão de justiça para Lula, porque depois de todas as revelações do Intercept, de tudo que nós soubemos, nós vimos que o processo do Lula foi um processo fraudado. Ele foi tirado das eleições para outro ganhar, e por um juiz que depois aceitou o cargo desse que ganhou, o cargo de ministro da Justiça. Aliás, isso está nessa semana mais do que explicitado pelo presidente do partido, do Bolsonaro. Essa dependência do Lula não é ruim para a esquerda, não é ruim para o partido em si? Você não forma líderes de uma hora para outra.
Desculpe, não se forma. Lideranças têm tempo para formar. E nem se forma líderes da qualidade do Lula em curto espaço de tempo na história. Quantos líderes grandes e expressivos o Brasil teve? Talvez Lula seja um dos maiores, com pegada popular. Eu desconheço outro que tenha Getúlio Vargas, sim, mas vamos ver quantos líderes tiveram. Então, líderes se formam na luta, no enfrentamento, e Lula cumpre um papel importante nesse sentido. Ouvindo um pouco as pessoas, voltando um pouco agora para a questão do partido e das alianças para as próximas eleições, seja 20 eleições municipais, seja 22. Há uma avaliação de que o PT tem que voltar a falar com os partidos de centro. Tem notícias até de que o ex-presidente poderia ter uma conversa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizou isso, que está disposto a isso. E uma parte do PT, imagino que a senhora incluída, defende que fique no discurso mais à esquerda. Eu não defendo que fique no discurso mais à esquerda, eu defendo que fique do lado do povo. Como que você vai fazer uma agenda de moderação quando os direitos do povo estão sendo destruídos? Nós podemos conversar com o centro, podemos conversar com qualquer partido, mas tem que ter foco. Hoje o centro está na direita e está ajudando a implementar uma agenda de retirada de direitos do povo. Qual é a moderação ou mediação que nós vamos ter com esse setor? Porque na hora de nós sentarmos, o que vai nos unir é a defesa de um Estado que seja forte, que tenha proteção social, é a defesa de projetos que melhorem a vida das pessoas, e isso está sendo destruído pelo atual governo com a ajuda da direita brasileira. Tem uma última questão que não sei se vocês consideram importante, mas, como a senhora mesmo disse, ainda há julgamentos em curso do ex-presidente Lula, como, por exemplo, o habeas corpus sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Ele teme que, ou vocês temem que essas andanças, os discursos, possam incentivar ou inibir um julgamento? Não, o presidente Lula não vai pautar sua ação política pelos processos judiciais. Aliás, nunca fez. Sempre teve uma postura muito determinada, altiva em relação a isso. Nunca deixou de exprimir suas posições, o que ele pensa da política, o que ele pensa da realidade do país. Ele vai, sim, continuar lutando por justiça. Ele quer ver a sentença dele anulada por tudo que nós conhecemos. Aquilo que já era levantado antes no processo e que depois foi mostrado pelo Intercept, que é um absurdo. Aliás, mobilizou a opinião pública mundial, juristas internacionais, lideranças internacionais. Para qualquer um que você pergunte, a visão é a mesma. Lula foi um preso político, Lula é um perseguido político. Então ele vai continuar a luta por sua justiça e por sua inocência, sem deixar de fazer a luta pelo povo. Ele sempre disse, minha luta maior está do lado do povo brasileiro.